Olá pessoal, esse vídeo aqui eu vou comentar uma live que eu participei ontem no canal do Mendes, junto com Claudemir, com Álvaro, com Alisson, com Marcos, e, e foi uma live reagindo ao vídeo do Joseph Attil, então apontando ali quais seriam as falhas da, da argumento do Attil, né? Então eu dou aqui o link no canal, recomendo a todos assistirem, eu acho que foi bastante produtivo, assim, a gente conseguiu atacar vários pontos. Eu queria trazer aqui 2 pontos que eu coloquei na minha resposta e que depois eu fiquei pensando assim, eu acho que não fiquei muito claro, porque esse é um problema das lives, né, os problemas das lives que muitas vezes você não tem tempo para discorrer eh, muito sobre um assunto, e também às vezes você pega de bate-pronto e você não elabora muito bem a tua resposta. Num artigo, você tem a possibilidade de ver e rever, e você tem a possibilidade de corrigir isso. Então a ideia desse vídeo é essa, esclarecer 2 pontos. Né? Primeiro, um argumento foi colocado assim, que como é que seria essa tese como é que seria essa coisa de Roma escrever todo eh, o Novo Testamento, né, escrever todo o texto, e você ter tantas variações de textos, quer dizer, você veja os evangelhos, você não sabia que eram os 4 evangelhos, você tinha mais de 30 evangelhos ali, só depois é que você soube quem seriam os 4, né? Então, esse argumento foi colocado, né? Aqui cabe pontuar uma coisa. Olha, os 4 evangelhos canônicos, não havia grande divergência. Desde que eles foram escritos lá no final do século I, a igreja meio que aceitava esses 4 evangelhos desde o começo, tá? Os tais 30 evangelhos, né? Evangelho de Maria Madalena, etc., são evangelhos gnósticos que vão aparecer ali no século III. Quando eles aparecem, eles já são meio que aceitos, esses 4 aqui. São os que estão circulando na igreja. Esses evangelhos gnósticos, eles surgem mais tarde. Esses evangelhos gnósticos, eles não constam de nenhuma lista de cânon de igreja nenhuma. Mesmo o evangelho de Tomé, que seria o mais antigo, o que é antigo no Tomé são alguns ditos que poderiam remeter ao século I. Mas o evangelho de Tomé, fechado com todos os 114 ditos, ele é uma construção do século II, século III. Então, assim, pontuando, né? Não havia essa divergência com relação aos 4 evangelhos canônicos. Esses já estão desde o começo, desde o século I, estão lá, sendo considerados a referência. Agora, a crítica continua válida para os 27 livros do Novo Testamento, porque realmente a lista dos 27, exatamente, essa lista só foi fechada ali no século IV. Tá? Você tem livros como, por exemplo, 2 Pedro, que não eram considerados por muitas igrejas. Tá? Isso só vai ser fechado depois. Então, a crítica continua válida. Já que o Atos diz que foram escritos os 27 livros, realmente a gente não sabia quais eram os 27 livros até o século IV, tá? Porque tem livro ali dos 27 que não são usados pela igreja primitiva, não são mencionados pela igreja primitiva. Então, eu queria pontuar essa coisa aí. Havia divergência, mas nem tanta, porque os 4 canônicos, esses não havia grande divergência. Tá? E o segundo ponto, ainda na questão das divergências, tá? Que é quando fala assim, se Roma inventou o cristianismo, inventou ali os textos, né? Por que tem tanta divergência? Porque o cristianismo, na verdade, não era um cristianismo, eram vários cristianismos, né? Bom, novamente, vamos pontuar melhor essa questão aí. Inclusive, eu tenho um livro publicado na Amazon sobre isso. Né? Você tem um núcleo, uma ideia central que ela, no começo, ela está bem definida, que é a questão que aparece em 1 Coríntios 15, com Paulo lista ali o que seria um credo, um primeiro credo apostólico que ele recebe da igreja. Ali aparece ressurreição de Jesus, já está ali presente.
Então não é uma coisa que veio depois. Tem um livro do Larry Hurtado, ele fala sobre a questão da divindade de Jesus, ela já vai estar ali presente. Você pega em Filipenses, tem um hino cristológico que fala ali praticamente Jesus sendo Deus. Evangelho de João, o Logos se fez carne. Então, mesmo Jesus Deus está lá desde o começo. Agora, há divergências. Por exemplo, a questão da circuncisão. Você vai exigir a circuncisão dos prosélitos, dos gentios convertidos ou não? Essa é uma questão que dividiu a igreja lá no começo. Então, tem divergências lá no começo do cristianismo? Tem. É tudo uma coisa só, uniforme? Não. Então, essa crítica continua se aplicando. Se eu vou inventar os textos, escrever todos os 27 textos, por que eu deixo essas divergências? Por que eu não faço uma coisa mais uniforme? Continua valendo. Agora, não é essa bagunça generalizada também. Também não é essa ideia de que o cristianismo era uma pluralidade de cristianismo desde o começo, só depois é que veio a ortodoxia. Não. Existe um núcleo da, que vem se mantendo. Né? Essa coisa de Jesus sendo Deus já tem alguma coisa lá no começo. É óbvio que ao longo do caminho, isso foi essa coisa de natureza, pai procede do filho, tal, isso aí realmente não tem lá no começo, isso aí é uma elaboração, né? Concílio de Nicéia já é uma construção assim de um desenvolvimento, melhor palavra, um desenvolvimento, isso vai sendo melhor desenvolvido depois. Mas a ideia principal já está lá no começo. E principalmente a questão da ressurreição de Jesus já está lá no começo. Então, tem alguns pontos principais, que vai estar lá no 1 Coríntios 15, que Paulo fala, né? Que já estão lá desde o começo da igreja. Cristo para a remissão dos pecados já está lá no começo. Não é uma invenção posterior. Então, eu só queria pontuar essas duas coisas, tá? Essa questão da doutrina, você tem uma doutrina. Havia uma unidade de doutrina no começo? Sim, havia. Mas também havia dispersão, havia alguma divergência. Tá? E a questão do cânon, os 4 evangelhos estão desde o começo? Estão desde o começo. Mas havia divergência no cânon. Então, se você está escrevendo tudo, como é a proposta do Átio, você poderia escrever de uma maneira que não houvesse nenhuma divergência no cânon e nenhuma na doutrina. Isso não aconteceu. Houve divergências. E essas divergências, elas realmente elas notam que isso não foi uma coisa construída, né, por Roma desde o início. Você tem divergências ali que, se fosse uma coisa construída, você esperaria muito mais uniformidade do que realmente foi. Então, é nesse ponto que eu queria destacar essa questão da uniformidade e da divergência no cristianismo primitivo. Talvez não tenha ficado claro, estou deixando claro nesse vídeo. Muito obrigado.